Fala pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Mundo dos React. Mais uma reação aqui, hoje vamos reagir o canal aqui do Lipe Fonte. É um canal muito bacana aqui no YouTube aqui, pessoal. E aqui o título que a gente vai ver com o vídeo aqui, ó, Desastres e Tragédias que Nunca Deveria Ter Acontecido. Pessoal, o vídeo aí sobre tragédias aí, a gente vai falar pra vocês aqui, ver se a reação, vão reagir ao canal aqui do Lipe Fonte, né? O canal grande aqui do YouTube, vai estar aqui nos comentários do vídeo, pessoal, né? Você lá curtir lá, dar uma curtida, o daí já curtiu aqui o vídeo, né? E antes de começar aqui o vídeo, pessoal, te peço aqui like aqui para nosso canal aqui, né, pessoal, né? E aperta o sininho, qual é a reação que você vai ver, nossa, aí cada vídeo é uma reação diferente, não reage muitos canais sobrenaturais, pessoal, né? E também vão reagir canais também mesclados também, está chegando a Copa do Mundo, vai ter vídeos especiais aqui no nosso canal também, pessoal, né? Copa do Mundo 2026, a gente vai estar fazendo reações de canais aí, né? De futebol, né? Variada aí, né, respirando também Copa do Mundo, né? Vai ter nossas reações aqui sobrenaturais, né? Mas vai ter vídeos mesclados também aí de reações de futebol também aqui no nosso canal. Vai ser mesclado, né, pessoal, né? Reações mescladas aqui com nós aqui. Mas a maioria dos vídeos são sobrenaturais. Você gosta de vídeos sobrenaturais, é por aqui que você encontra. Vai estar reagindo vários. Luan Mendes, né? Charmos, Renato Garcia, os vídeos aqui, né, os caras contando histórias sobrenaturais, mostrando as coisas para você ficar, né, bem assustado. Então a gente tá reagindo. Mas aqui no caso aqui são tragédias, pessoal, né? Coisas que acontecem, né, que não deveria ter acontecido, né, pessoal? Então vamos lá, o canal Lipe Fonte vai estar aqui no comentário do vídeo, né? Dá uma curtida para ir lá, dar uma, né, a acompanhada no vídeo dele lá, que é muito bacana no canal dele. Vamos ver aí, né? Vamos ver esse vídeo aqui, pessoal, né? Vamos ver que nós vemos de tragédias aí que não deveria ter acontecido. Um tempo desse aí eu trouxe um vídeo sobre algumas fotos que foram tiradas momentos antes de alguma tragédia. E hoje eu resolvi trazer um vídeo um pouco diferente, mas um pouquinho inspirado naquele ali. Porque o assunto é tragédias que foram praticamente esquecidas, que ninguém ouve mais falar. Eu não tô falando de Brumadinho, coisa assim. Não, tô falando de coisa que tu nunca ouviu falar provavelmente. E eu já vou começar com essa aqui que, na moral, essa eu fiquei bem surpreso quando eu vi a quantidade de vítimas que ela fez. E eu nunca ouvi falar dela, eu nunca estudei sobre ela, nunca me mostraram na escola, nada, ninguém fala. Porque assim, imagina que tu tá numa cidade bem tranquila ali, friozinho de dezembro, e de repente o céu vira um clarão que parece o fim do mundo. Foi mais ou menos isso aí que rolou com Halifax, lá no Canadá, em 1917. E assim, em 1917 tava rolando a Primeira Guerra Mundial ali, e o porto da cidade era tipo uma rodoviária de navio militar. Só que num dia desses, um cargueiro francês, o SS Mont Blanc, ele tava carregado até a tampa de explosivo pesado e ele se chocou com outro navio, o SS Imo. E assim, não foi uma batidinha de estacionamento, não, foi uma batida mesmo assim para arrancar pedaço. O Mont Blanc, que estava carregado de explosivo, ele começou a pegar fogo e assim, começou a juntar gente. Só que ninguém que estava ali fora sabia que o navio estava carregado de TNT, de nitroglicerina, de benzeno. O navio era literalmente um coquetel para mandar uma cidade inteira pro espaço. Então tu pensa, pô, caiu uma moto na frente da tua casa aí, espera só um pouquinho e sai lá fora para ver o tanto de gente que vai ter. Quem dirá um navio pegando fogo? É lógico que muita gente que nem morava ali na região parou para olhar. Só que foi uma péssima ideia, porque 10 minutos depois o bicho explodiu. Foi a maior explosão feita pelo homem até então. Só perdeu para a bomba atômica alguns anos depois. E a onda de choque, ela foi tão violenta que arrancou prédio do chão, quebrou janela a 80 quilômetros de distância, criou um tsunami lá no porto. Agora, sabe quantas pessoas que morreram lá na hora? Quase 2.000 pessoas, fora outras milhares aí que ficaram feridas. E o clarão da explosão, ele foi tão absurdo assim que ele cegou gente temporariamente. A nuvem de fumaça, ela subiu mais de 3 km no ar. Então tu imagina viver num lugar onde do nada o chão treme, a tua casa cai e tu ainda toma uma onda gigantesca na tua cara. Tudo em menos de 15 segundos. É como eu falei, o nível dessa explosão aqui me surpreende o fato de eu não ter estudado isso na escola. Por que não falam sobre isso? Mas ela só não é tão desconhecida quanto essa próxima que eu vou falar aqui. Porque vamos lá, era uma tardezinha qualquer de outubro de 1814 lá em Londres e rolou um tsunami no meio da cidade. Pois é, eu nunca tinha ouvido falar de um tsunami em Londres. Só que esse tsunami... Então, lembrando, pessoal, né, são tragédias antigas, né? Nas escolas não falavam porque são muitas coisas muito antigas, né? E às vezes, né, às vezes são perdidas a história, né? A história é perdida durante o tempo, né? Só para achar essas histórias tem que enfiar muito fundo na primeira pesquisa para achar uma história como essa, né? Então por isso que nas escolas hoje não é tão falada, né? Lógico, a tragédia das Torres Gêmeas é bem falada, que foi uma história grande, né? Mas que foi uma guerra ali, né?
Então, no caso dessas coisas aí, é difícil você ver em escola, porque tem que aprofundar, 1914, 1915, bolinha, é muito antigo, né? Então, tem que aprofundar, né? Para saber essas informações. O tsunami aqui, ele é meio diferente, porque ele não foi um tsunami formado pela natureza, não, foi coisa humana. E tudo começou numa cervejaria gigantesca lá em Londres. E pelo menos antigamente, eu não sei como que eles armazenam cerveja hoje em dia, mas antigamente a cerveja era armazenada num tonel gigante de madeira. Era papo de 6,7 metros de altura. E ele tava cheio de cerveja com meses de fermentação. E ele simplesmente explodiu. Jesus, olha. O ferro que ficava mantendo o barril fechado, ele caiu. Só que esse tipo de coisa aqui não era tão raro de acontecer assim, porque rolava esse negócio de escorregar o ferro desses barril pelo menos umas 2 vezes no ano. E o cara que estava encarregado daquele setor todo, ele viu aquilo, ele percebeu antes. Só que quando ele foi falar pro chefe dele, pro superior dele, o chefe dele falou o seguinte: não, anota aí que a gente vai resolver depois. Ou seja, esses filha da puta, eles tiveram a oportunidade de consertar e não deu outra. Menos de 1 hora depois, o barril não aguentou e estourou. E o líquido que estava dentro dele saiu com tanta força que derrubou um monte de parede da fábrica. E com isso rolou meio que um efeito dominó, porque um monte de outros barris que estavam lá também se quebraram. E o resultado foi que entre 320 e 1.470 mil litros de cerveja foram lançados nas ruas. E antes de pesquisar mais a respeito, eu ia até fazer uma piadinha e tal, assim, pô, eu queria estar ali no meio da rua pra beber essa cerveja toda, mas não, porque eu fiquei sabendo aqui, cara, uma coisa, é muito triste isso, porque naquela região onde a fábrica operava, moravam especialmente pessoas mais humildes, pessoas pobres. E muita gente, inclusive, morava no porão de casa. Ou seja, eles moravam abaixo do chão. E esse mar todo de bebida, ele foi pras ruas, só que ele foi especialmente pros porões dessas pessoas pobres. Ou seja, quem tava no porão de casa na hora, não tinha nem pra onde correr. Tinha gente comendo biscoito e tomando chá quando esse tsunami todo chegou. Teve uma mãe e uma filha dela de 4 anos que tava tomando chá e elas foram arrastadas. Teve uma família que tava, fazendo uma vela pra uma bebê que ela tinha morrido um dia antes. Teve outra garçonete também que tava envolvida que, ela era uma adolescente e ela tava só lavando panela. E ela foi soterrada pela parede da fábrica que caiu. Então foi 8 pessoas que morreram no total ali, tudo em minutos. E é aqui que fica mais louco, porque a cervejaria, ela foi processada. Só que o tribunal decidiu que foi uma força maior. Foi tipo, foi Deus que fez isso. Não podia evitar, foi um acidente. Como se eles não tivessem negligenciado no momento que eles viram que poderia dar uma merda, né? E eles ainda conseguiram um reembolso ali dos impostos sobre a cerveja que eles perderam. Então, basicamente, um prejuízo que era de 23 mil euros, e o governo foi lá e devolveu 7 mil pra eles, e então a fábrica meio que escapou de falir. Mas ainda não deixa de ser uma merda o fato de que eles poderiam ter evitado uma merda dessa, mas eles preferiram não sei, enfim, eu não consigo entender o humano. E é como eu falei, isso foi um erro humano, eles poderiam ter consertado isso. Contudo, entretanto, todavia, esse próximo que eu vou falar aqui, esse aqui não foi um erro humano, foi coisa mesmo assim da natureza, então não tinha como fazer nada. 1899 foi um ano assim que a natureza resolveu descontar em todo mundo, principalmente no Atlântico. E ela não mandou um furacãozinho histórico ali e pronto, acabou. Foi uma sequência. Era papo de tu arrumar o teu telhado num dia e no outro veio outro ciclone. E o que mais fudeu com tudo foi o furacão em San Seriaco. Esse desgraçado durou quase um mês e ele destruiu Porto Rico assim de um jeito que a gente nem escuta falar hoje em dia. E eu não sei porquê. E sinceramente eu nem sabia que um furacão podia durar um mês, caralho. Plantação de café foi pro chão, a cidade atrás de cidade alagada, gente pra caralho desalojada ao mesmo tempo, era tipo assim, era uma coisa. Então, igual eu falo, né, ele falou aí que hoje você não vê falar desse furacão, né, dessas coisas, porque, pessoal, é muito antigo, né, tem que ser uma pesquisa muito profunda, 1800 e pouco, né, pelo que eu entendi, 1800 ela deu esse furacão, rapaz, 1908, mas é muito antigo, né? Então tem que ser uma pesquisa muito profunda, né? Para você. Tem pessoas que relatam de furacões antigos nessas regiões, já fui falar pelo jornal, 1900 na cacetada, deu um furacão isso, né? Mas é muito antigo, por isso não sou falado hoje, porque é uma coisa que você tem uma pesquisa muito profunda. Na época não é igual hoje, você tem informação rápida. Então é complicado, pessoal. Né? Então é complicado. Muitas coisas antigas ficam perdidas na história mesmo, né? Na casa de, centenas de milhares. Fora mais de 3 mil mortes só lá. E vamos lembrar que a gente tá falando de 1899. Porra, não tinha defesa civil decente, não tinha previsão de satélite. Não tem esse negócio de avisar no WhatsApp da galera aí, mandar um alerta pra geral. A ajuda demorava, porra. E quem não morreu na ventania ali, ficou sem comida, ficou sem água potável e praticamente ficou dependendo de caridade e de navio. Mas não era só lá que tava na merda, não. Porque lá na Flórida também, o furacão que ficou conhecido é o Carabelli, que
praticamente ele apagou a cidade do mapa. Sobrou o quê? Meia dúzia de casa, umas ferrovias distorcidas, barco virado em sucata. E a sensação que ficou foi, pô, acabou. A gente tá fudido, não tem como sair daqui. E eu acho estranho como a gente... Pô, isso aqui caiu no esquecimento geral mesmo. A gente lembra do furacão Katrina, lembra do furacão Milton, mas o de 1899, porra, ninguém fala. Inclusive, outra coisa que é estranho, né? Porque que botam um nome feminino pra furacão? Esquisito isso, né? Mas agora a gente vai pro outro lado do planeta, vamos lá pra China em 1975. E esse ano, meu amigo, a China viveu o que talvez é o desastre humano mais bizarro causado por uma engenharia. E mais uma vez, quase ninguém fala. Nesse ano, a barragem de Banqiao, junto com outras 61 barragens da mesma província, né, na província de Henan, simplesmente colapsou depois de um tufão monstro. O nome do tufão era Nina e ele depositou chuva pra caralho, meu amigo. Foi chuva num curto espaço de tempo. Era mais de 1000 milímetros num dia. Se tu não sabe o que é isso, é tipo assim, é mais chuva do que vários anos de uma vez só. Isso foi chuva pra caralho, meu amigo. As barragens lá que tinha sido construída nos anos 50 com a ajuda dos engenheiros soviéticos, nenhum aguentou. Que inclusive esses engenheiros achavam que era infalível, tá? Eles chamavam ela de dique de ferro. É o mesmo esquema lá do Titanic, né? É o navio inafundável que afundou. E esse dique de ferro tinha muito erro de projeto e erro de segurança logo nos primeiros anos. Inclusive teve um dos engenheiros de lá que ele tentou alertar que isso ali ia dar merda. Ele sugeriu várias vezes que eles precisavam botar pelo menos 12 comportas. E sabe quantas comportas que eles botaram? 5 comportas. É mais que o dobro. Só? Quando o cara sugeriu 12, ele foi afastado. E o resultado foi que a água passou no limite. Não teve como controlar. Então chegou numa madrugada. Pô, foi de madrugada, velho. Que putaria, né? Na madrugada de 8 de agosto, a barragem simplesmente cedeu. A água explodiu que nem um tsunami. Era onda de 10 km de largura e 3, 7 metros de altura, avançando rápido pra caralho. Pô, igual um carro em alta velocidade. Teve um monte de lugar que, pô, foi soterrado em segundos. A cidade de Daoishen, por exemplo, ela desapareceu. Mais de 9.600 pessoas morreram na hora. Só que não tinha parado só por ali, porque 62 barragens entraram em colapso em cadeia. A água varreu plantação, ferrovia foi destruída e mais de 10 milhões de pessoas foram afetadas. Tipo, esse povo todo ficou literalmente sem ter onde morar, não tinha comida e todo mundo estava exposto a doença e fome. E assim, o número de pessoas que morreram naquele dia varia muito, tá ligado? O mínimo oficial é 20 mil só na enchente. Só que se a gente for somar com as epidemias e a fome que teve depois, tu pode empurrar esse número aí para mais ou menos 200 mil, 230 mil ou até 240 mil. Então assim, imagina a dimensão disso tudo, viado. É como se a capital inteira do teu estado ali, dependendo de onde tu mora, e ninguém escutasse falar por décadas. E o mais escroto é que os governantes ali, eles esconderam tudo. Até os anos 90, quem não era do alto escalão do regime, pô, eles nem desconfiavam que isso aí existiu. E não vai ser a última vez que eu vou falar sobre governo tratando o cidadão que nem merda, tá? Mais pra frente aqui eu vou falar ainda. Mas vamos pro próximo aqui. Vamos pro dia 6 de julho de 1944. Lá em Hartford, Connecticut, tinha um circo. E nessa época, esse circo assim, ele era tipo assim, era o evento do ano. Todo ano ele tava na cidade lotado. Era papo de mais de 7 mil pessoas debaixo daquela lona gigante. Porra, 7 mil pessoas é gente pra caralho, né? Dentro de um ambiente tão pequeno assim. Só que tinha um detalhezinho que hoje a gente vê isso como receita pra terminar em merda. A lona desse circo, ela era impermeabilizada com uma mistura ali de parafina e gasolina. Genial, né? Quem teve essa ideia. E assim, a intenção era deixar o tecido à prova de água e resistente. Só que eles ignoraram também que aquilo ali virava a porra de um pavio gigante. E no meio da apresentação, pouco depois ali das 2 da tarde, teve uma pessoa que percebeu uma fumacinha subindo ali no canto da lona. E depois que eles perceberam essa fumacinha, pô, foi papo de segundos, virou uma labareda. E é aqui que entra o pior, porque a lona inteira começou a pegar fogo tão rápido que, pô, parecia que o céu tava caindo. A galera começou a correr pro chão, correr pro lado, se empurrava. Teve criança que perdeu o pai, gente que tropeçou, sem contar gente que morreu pisoteado antes mesmo do fogo alcançar. E o saldo final foi mais de 160 pessoas que perderam a vida naquele dia e mais de 700 feridos. A maioria era mulher, criança. E assim, um dos casos mais tristes que eu achei nesse caso aqui foi de uma menininha, ela ficou conhecida só como Little Miss 1565. E ela ficou conhecida assim porque, pô, ninguém sabia quem que ela era. Demorou décadas pra eles identificarem quem que era aquela menina. E o circo e os responsáveis tomaram um monte de processo pesado. E essa tragédia, pô, virou um exemplo mundial ali de como não se montar um evento. Eu acho que o que é mais revoltante é que, assim, já tinha muito alerta sobre risco de incêndio com esse tipo de lona. Só que ninguém fez porra nenhuma.
nenhuma, porque, pô, nunca tinha dado problema, mas dessa vez deu merda e, pô, virou um inferno em minutos. E, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar desse caso desse circo. Mas vamos agora para 21 de setembro de 1921. A cidade de Opal, lá na Alemanha, foi literalmente detonada por um acidente de trabalho que, assim, é difícil de acreditar. Lá tinha uma fábrica gigantesca de fertilizante da BASF e ela produzia um sal chamado nitrato de amônio. Esse material aqui, ele é um pouco traiçoeiro, tá? Se ele for armazenado de um jeito errado, ele pode virar literalmente explosivo. Então tu já pode estar imaginando que eles armazenaram errado. E o problema maior disso tudo é que o nitrato de amônio, quando ele fica úmido e compacto, ele endurece. Ele vira praticamente um bloco duro pra caralho. E pra quebrar esse bloco e facilitar no transporte, a galera da fábrica tinha um método bem curioso. Eles usavam explosivos. Exatamente. Doido, os caras usavam explosivos pra soltar outro explosivo. Caralho, não tinha como dar mais errado. Tipo assim, isso aqui me fez lembrar daquela cena lá do super-herói, o filme, que o Ampulheta caiu um caco de vidro no olho dele e o cara sugere dele tirar o caco de vidro com outro caco de vidro. Foi a mesma coisa que isso aqui. Só que esses caras, eles já tinham feito isso milhares de vezes e nunca aconteceu nenhum acidente. Então, pô, eles acharam que era seguro. Só que nesse dia não foi seguro porra nenhuma e essa detonação de rotina virou uma explosão gigantesca. E o impacto dessa porra aqui foi tão forte que destruiu a metade da cidade. Só pra tu ter uma noção, deixou uma cratera ali de 90 metros de largura e 20 metros de profundidade. Isso foi só a cratera. O número de vítimas ali tá mais ou menos entre uns 500 e 600 pessoas. Pô, nem se sabe quantas pessoas que foram. Fora 2.000 pessoas que ficaram feridas. Teve casa que foi pro chão num raio de quilômetros. E essa explosão, ela foi ouvida a mais de 300 quilômetros de distância. Cara, tu tem noção do que é isso, né? E o mais bizarro é que, mesmo depois desse acidente aqui, o uso de nitrato de amônio, ele continuou sendo mal fiscalizado em vários países. E ele voltou a aparecer em um monte de tragédias, tipo aquela explosão lá de Beirute, lá em 2020. Eu acho que vocês lembram disso aí, né? Ou seja, não foi só um errozinho ali de 1921. Foi um aviso que foi ignorado e ele voltou a se repetir mais uma vez na história. Mas vamos pra Austrália agora. Vamos pra uma cidadezinha que chama... como é o nome? Whitton. Era uma cidadezinha lá nos anos 50 e 60 que, pô, ela parecia bem promissora, né? Tinha mina, tinha emprego e, na época, ela tinha o tal do minério azul, que era o amianto de crocidolita. Que, pô, isso aqui era ouro, praticamente. Isso aqui era muito valioso. Só que o probleminha é que esse ouro aqui, ele era puro veneno. O amianto, ele solta umas fibrazinhas microscópicas que, assim, quando tu respira ela fica no teu pulmão pra sempre. E não é nem exagero. Décadas depois, isso causa doença, tipo assim, doença como câncer de pulmão, asbestose e mesotelioma, que, pô, basicamente te mata sem chance nenhuma de cura. Só que na época ninguém falava nada. Teve trabalhadores, família, até criança respirava aquela porra daquela poeira azul o dia todo. E o pior é que essa poeira, ela grudava nas roupas das pessoas. E as pessoas levavam pra casa e contaminava a esposa, contaminava os filhos, os vizinhos. Pra tu ter uma noção, o quão bizarro que foi esse cenário, tinha gente que tava usando o amianto como areia pra quintal. Ou então pra fazer calçada. Porra, os caras estavam usando um veneno pra fazer calçada. E quando finalmente admitiram que aquela porra ali era um desastre de saúde pública, aí já era tarde. Era centenas de pessoas que podiam ter morrido e muitas outras que ainda ia adoecer depois. E o governo evacuou a cidade, ele fechou a mina e ele até apagou oficialmente o nome da cidade do mapa. Hoje em dia o lugar é meio considerado uma zona de desastre, tá ligado? É proibido visitar lá. Mas ainda assim tem gente teimosa lá que mora lá mesmo sabendo do risco. Eu acho que, né, pelo menos nessa época, o pessoal não tinha uma noção exatamente de que aquela porra ali era um veneno, tá ligado? Que poderia fazer mal pras pessoas. Mas esse próximo aqui agora, cara, chega a ser revoltante o nível de descaso que o governo teve com o pessoal de lá. Vamos pra maio de 1902. A cidade de Saint-Pierre, lá na ilha de Marticina. Essa ilha aqui, porra, tava no auge. Era comércio movimentado, era porto cheio. E pra completar, ia ter eleição em poucos dias. Então, assim... guarda essa informação dessa eleição aí, viu? Só que tinha um problema do lado dessa ilha. Tinha um monte Pelly, não sei como é que fala. Mas basicamente era um vulcão que tava começando a dar sinal de que ele não tava muito bem. Começava uns tremorzinhos ali, uma fumaça, uma chuvazinha de cinza. E mesmo com todos esses indícios de que vai dar merda, sabe o que as autoridades falaram? Mandou o pessoal ficar calmo, que não ia acontecer nada. E inclusive convenceu muita gente a não sair da cidade pra não atrapalhar na votação. Caralho, cara, olha que putaria por causa de eleição. Chegou o dia 8
de maio de manhã o vulcão explodiu. E não foi uma erupçãozinha qualquer de filme ali, tipo daquela lava descendo devagar. Não, foi uma nuvem de gás superaquecida a mais de 1000 graus Celsius descendo da montanha a mais de 200 quilômetros. Irmão, dentro da cidade, nem o teu carro faz isso, eu acho. Então tu pensa, porra, uma erupção vulcânica a mais de 200 km por hora, pô, em menos de 2 minutos, a cidade toda virou um forno. Casa, barco, pessoa, tudo foi carbonizado. Quase 30 mil pessoas morreram e a cidade inteira foi arrasada. Sabe quantas pessoas sobreviveram? 3 pessoas sobreviveram. E um deles, inclusive, foi um prisioneiro que tava numa cela, que as paredes eram grossas e não tinha janela. Então, assim, o cara sobreviveu, tá? Só que ele ficou com as queimaduras horríveis, mesmo ele não tendo nem chegado em contato com a lava. E o mais revoltante é que, porra, os cientistas da época, eles já sabiam que esse tipo de erupção era extremamente perigoso. E o sinal tava lá, tava tudo na cara, tá ligado? Só que, pô, a combinação perfeita ali de ignorância e política atrasou qualquer evacuação séria. Hoje em dia, essa cidade aí, Saint-Pierre, pô, é só a ruína, tá? Mas isso é só mais um caso de política fudendo com as pessoas. Mas é isso, o vídeo foi esse, fiquem seguros e a gente se vê amanhã. Então, pessoal, vamos terminar nosso react. Então, rapaz, só tragédias ali, falhas humanas, tem clima, né? Essa última aí foi revoltante mesmo, aquela da fábrica lá, né? E vazou lá a cerveja lá, rapaz. Né? Mas acontece, igual ele tá falando aqui, ó, não é falado hoje em dia sobre essas tragédias, mas são muitas dessas tragédias aí, são muitas antigas, né? 1902, igual essa última, por exemplo, 1899, então eles vão se perder no tempo mesmo, né? É muito antigo, tem que fazer uma pesquisa muito forte, né? A não ser se as tragédias que são conhecidas hoje, né, assim, se são que você vê falar muito hoje, são tragédias de 1900 pra frente, 1950, 60 pra frente, essas tragédias, né? São relembradas na história porque são mais recentes aí, né? Apesar de são antigas, né? Mas são mais recentes, né? Aquelas de 1800 e pouco, não tem como não. Tem uma pesquisa muito profunda ali, né? Mas, igual ele falou aí, né? São tragédias revoltantes, cara, né? Falhas humanas aí que não deveria ter acontecido se não fosse a falha ali, né? Não deveria ter acontecido, né? E são falhas humanas, né? Não tem o que fazer ali, falhou e ninguém foi punido, né? E é assim, hoje em dia tu é assim, você não vê a Boate Kiss, por exemplo, ali, né, que é a tragédia do Brasil mais recente, mais famosa do Brasil mais recente, a Boate Kiss, né, lá de Santa Maria, que foi falha humana ali, né, que o negócio lá, da falha lá do evento lá, que pegou fogo no negócio lá do teatro lá, né, e não deu tempo para evacuar todo mundo, né, então são coisas que acontecem ali que não deveria ter acontecido ali, né? São falhas humanas ali, né? Tem algumas coisas de tragédia também, furacão que falou aí também, né? Furacões, né? Que durou bastante, até mês aí, né? Também acontece também, né, pessoal? Mas são coisas que não deveriam ter acontecido ali, mas acontece, né? Não tem jeito ali, pessoal. Então, essas são o vídeo de hoje, pessoal. Vai lá no canal dele, lá, né, pessoal, né? Então, vai estar aqui no comentário do vídeo, pessoal, né? Lembrando, faltam 27 dias para a Copa do Mundo. Você tá passando aqui no nosso canal do React, né? No nosso canal principal. Vai estar em live no dia 13 aí de junho, né? Jogo da seleção brasileira. Mas o canal aqui, Mundo do React, vai ter vídeos especiais no meio da Copa também, né? Vamos estar reagindo a canais de futebol aqui, alguma coisa da seleção, né? Alguma coisinha da seleção. A gente vai estar reagindo a canais que falam da seleção brasileira aqui, falam da Copa do Mundo. Aí vai estar reagindo a alguns vídeos, né? Vai estar mesclado entre vídeos sobrenatural, né? E vídeos aqui, né? Sobre a Copa do Mundo também aqui no nosso canal, só que não vai ter uma frequência muito grande, né, porque eu vou estar ocupado lá com a Copa do Mundo, né, mas a gente vai estar fazendo vídeo aqui também nesse terceiro canal aqui para você no Mundo do React, aí se você gosta desse conteúdo, pessoal. Então, mês que vem, Copa do Mundo, então o Mundo do React vai estar respirando Copa do Mundo também, todos os 3 canais, né, nosso canal principal, o Mundo TV Streaming, né, o nosso canal de games também a gente vai estar jogando jogos aí relacionados com futebol, respirando Copa do Mundo também, e aqui o Mundo dos React aqui também respirando Copa do Mundo também. A gente vai fazer vídeo aí relacionado aí com Copa do Mundo, até coisa sobrenatural aí, né? Quem sabe um vídeo aí de sobrenatural relacionado com algum jogo na Copa que pareceu algum fantasma, a gente vai estar falando por aqui também, pessoal. Então, que Deus abençoe todos vocês, pessoal. Sextou, bom final de semana e até o próximo vídeo. Valeu!